Pessoal, boa noite para vocês, né, que estão aqui. Muito obrigada, mesmo com essa chuva, né? Vocês estão tentando aí participar da aula. Pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai iniciar o estudo da UC7. Na UC7, a gente vai falar sobre, na verdade, a gente vai fazer uma revisão, né, sobre indicadores de SST e plano de ação, tá? Que é um tema que volta na UC7. E agora que vocês estão com conhecimento amadurecido, né? Que vocês já fizeram alguns planos de ação, vocês vão conseguir entender melhor, eu acredito, né, esse conceito, tá? Então a gente vai falar sobre indicadores, vai falar sobre o plano de ação. Eu conversei com o professor William, ele até deixou para vocês na UC6 um vídeo da Fundacentro, não sei se vocês assistiram, que é um pouco longo, mas é um vídeo da Fundacentro que fala sobre o plano de ação para o PGR, né? O novo programa de gerenciamento de riscos, que foi adiado até, né, para ser efetivado, né, como uma a lei, né, ela foi prorrogado, né, a lei, tá? Ainda não entrou em vigor, né? Mas a gente imagina que vai entrar em vigor no ano que vem, tá? Então, esses conceitos, né, de indicadores, de objetivos, são conceitos que estão muito fortes, né, na ISO 45001 de 2018 e também na NR1, tá? Então, eu peguei, gente, deixa eu ver se, acho que eu acabei tirando. Mas depois eu mando o link para vocês, né, novamente, que a aula de hoje na verdade é uma revisão, vocês já têm trabalhado, né, com plano de ação, mas eu até quero entender se vocês têm dúvidas com relação a isso, né, e se vocês conseguem entender esses conceitos, tá bom? Então é bom até vocês sinalizarem, né, o que vocês já entendem, o que vocês ainda têm dificuldade, tá bom? Para a gente dar sequência, depois a gente vai falar na UC7 sobre CIPA, né? Sobre gestão da CIPA, sobre mapa de risco, né? Que é um outro tópico da UC7. E depois a gente vai falar também sobre gestão de áreas classificadas, tá? Mais para o finalzinho da UC7, tá bom? Então, pessoal, vou iniciando, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá? Pessoal, não sei se vocês lembram, mas lá na UC1, faz um tempo, né? Faz mais de um ano, eu comentei com vocês sobre indicadores, né? O que é um indicador? Não sei se vocês lembram, a gente fez uma atividade do CLIPS. Alguém lembra? Vocês lembram que a gente fez a atividade do CLIPS? Então, o que era, né? Eu entreguei um CLIPS para cada um, né? E dei um modelo para vocês. Lembra? Eu falei, olha, eu peguei um clips lá perfeito, que eu considerei perfeito, né? E mostrei para vocês. E aí vocês foram me dizendo, né, o que tinha de diferente, né? Quais eram as características diferentes daquele clipe, do clips que vocês estavam na mão, com relação àquele clips que eu dei de referência, né? Que era o clips padrão ideal. Então, é mais ou menos isso que a gente faz na área de segurança. A gente define, né, um objetivo, uma meta, né, que é um padrão, né, a ser seguido. E aí a gente estabelece uma ferramenta de controle, tá? Então, por exemplo, né, algo que está mais simples, né, para nós e está no dia a dia. Será que todas as pessoas, todos os brasileiros usam a máscara, né? Essa máscara, não falando do EPI, né? Essa máscara que a gente está usando no dia a dia de pano.
Será que todos os brasileiros usam a máscara de pano de forma correta? Como tem que ser? Tampando nariz e boca, né? Ela posicionada, né? Promovendo a vedação do rosto, né? Será que todo mundo usa? O pessoal tá falando aqui, talvez, não, né? Às vezes muita gente não tá mais usando, né? Então a gente sabe, a gente tem um padrão, né? Se vocês pegarem aí qualquer reportagem, né, de algum lugar, tem lá um desenhinho, né, da posição ideal da máscara, né, no rosto da pessoa. Então, né, qual que seria o objetivo, né, que o governo faz campanha, enfim, né? O objetivo é que todos os brasileiros usem a máscara, né, de pano de forma correta, né? Tampando nariz e boca, bem posicionada, né, fazendo a vedação. Esse é o objetivo, né, do governo. E qual seria o indicador, né? E o objetivo, né? Qual que é a meta, né? 100%, né? Eu preciso que para eu ter proteção, eu preciso que 100% das pessoas façam isso, né? Principalmente quando estiver no local público, né? Que tenha mais pessoas, enfim, um local de grande circulação de pessoas. Aí qual seria o indicador, né? Que eu vou avaliar? Seria o número de pessoas que usam a máscara adequadamente, né? E aí a gente faria uma pesquisa, né? Perguntando para as pessoas, ou até através de câmeras, né? Visualizando, será que quantas pessoas, né? Pode fazer uma amostragem numa rodoviária, no metrô, né? Num ônibus, né? E por uma câmera, né? A gente faz uma amostragem e consegue identificar, né? Fazer uma estatística, né, se as pessoas estão usando ou não, né? Então, isso seria um indicador, né, por exemplo, indicador para controle, né, de uma doença que é a Covid-19, tá? Então, a gente, né, no nosso dia a dia, a gente usa vários indicadores, né? É um sinal, né? O indicador é um sinal, é um número, é uma ferramenta para eu controlar, né, alguma ação na minha empresa, né? É uma estratégia, né? De controle e de gestão, tá? Vocês lembram disso? Conseguiram lembrar? Então, o indicador, né? Ele serve para gerenciar, tá? Ele serve para eu gerenciar, né? E aí a gente coloca aqui, né? Algumas frases. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Não se pode medir o que não se pode definir. E não se pode definir o que não se entende, né? Então, primeiro, né, eu tenho que entender a situação, né? O que que eu quero avaliar? Ah, eu quero avaliar se todos os meus trabalhadores fizeram o treinamento para a Covid-19, por exemplo. Se todos os meus trabalhadores, né, assistiram, participaram do treinamento para a Covid-19. Qual que é o meu indicador, né? Como que eu vou controlar se a pessoa, por exemplo, se foi enviado, né, para ela, né? Então eu posso enviar e pedir, né? Posso colocar lá o vídeo no YouTube e controlar os acessos, né? Eu posso colocar uma pasta no Drive e ver quem pediu permissão para acesso, enfim, né? Então eu preciso gerenciar, né? Para eu conseguir ter um indicador, eu preciso ter dados, né? Lembra daquelas planilhas que a gente fez de perdas e danos, né? De número de acidentes, número de afastamento, taxa de frequência, taxa de gravidade. Vocês lembram disso? Se a empresa ela não tem informação, como que ela vai construir os seus indicadores, né? Como que eu vou saber se o funcionário fez o treinamento, se ele assistiu o vídeo, né?
Como que eu vou saber? Então, para a empresa ter gerenciamento, ela precisa ter dados, né? Então, eu preciso controlar essa questão. Quantos funcionários tem o ASO? Quantos funcionários fizeram os exames periódicos? Todo mundo fez? Todo mundo foi aprovado nos exames? O que mais, gente? Todo mundo participou da CIPAT, né? Enfim, todo mundo, os funcionários tiveram, todo mundo votou na eleição da CIPA, né? Então, são dados, né, que eu preciso ter esse controle. E a partir do momento que eu tenho dados, eu construo os meus indicadores, tá? De acordo com o que eu quero controlar na minha empresa. Boa noite, Adriana, que chegou agora. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Como se estabelecem indicadores e metas, né? Como que eu vou estabelecer? Eu preciso estabelecer minha política de segurança, né? Então, o que que a empresa quer, né? Geralmente, vocês vão pesquisar lá nas políticas de segurança, a empresa fala, nós, né, da empresa X, queremos, né, que todos os nossos funcionários trabalhem de forma segura, né? Não tá aparecendo, Felipe? Deixa eu voltar aqui. Pra mim tá dando o que tá indo. Veja se voltou. Dá um toque pra mim. Voltou? Então pode ser que a internet falha, né, e perde a conexão. Então, né, a empresa precisa definir sua política, né, que geralmente nós da empresa X queremos que todos os trabalhadores tenham segurança, né, saúde e segurança, que não ocorram acidentes, né, de trabalho, que todos sigam, né, as normas regulamentadoras, né. A política de saúde e segurança da empresa é essa, né, que não ocorram acidentes, que não ocorram doenças ocupacionais, né, no ambiente de trabalho, né, que a empresa vai controlar os perigos e riscos, né. Então vem toda essa questão, né, na política. E aí a empresa define, né, claro que ela vai ter que, toda a empresa, né, está sujeita às normas regulamentadoras, então toda empresa tem que cumprir as NRs, né, que eu vou mostrar um modelo para vocês, né, de cumprimento desses requisitos legais, tá? Que a Fundacentro deu esse modelo pra gente numa daquelas lives. E a empresa, além de cumprir legislação, ela tem o seu escopo, né? Ou seja, qual é a área de trabalho, né, dela e o que ela vai, né, quais setores vão ser geridos, tá? Porque, por exemplo, a empresa pode ser uma empresa grande, né, que tenha vários setores. E nem sempre ela vai criar objetivos, metas, indicadores para todos os setores da empresa. Então, isso é o escopo, né? Por exemplo, um posto de combustível. O posto de combustível tem o seu escritório, né? E tem a área operacional. Já aconteceu, né, do posto de combustível certificar só a parte do escritório, de gerenciamento, que nem era no local, né? E aí a parte operacional, que são os frentistas, que estão expostos aos riscos, não eram certificados por norma, entendeu? Ou seja, a empresa definiu o escopo dela que só iria criar um sistema de gestão para a parte administrativa, entendeu? Então, isso é escopo, né? Quando falar escopo, é isso. É quais setores a empresa está fazendo a gestão, né? Pode ser que tenham setores que foram excluídos do sistema de gestão dela. E definir os objetivos e metas, né?
que é, por exemplo, né, no caso que eu comentei, né, ter 100% dos trabalhadores treinados, né, com relação à Covid-19, tá? Então, esse é o objetivo, né? E, na verdade, o objetivo é treinar os trabalhadores, né, para que eles sigam as regras da Covid-19, e a meta é 100% dos trabalhadores treinados, tá? A meta tem que ter sempre um número, né? Geralmente a gente coloca em porcentagem, tá? Ah, eu quero ter, por exemplo, acidentes, né? Ah, eu quero ter 2 acidentes no mês, né? É o máximo que pode ter. Ah, eu quero que 100% dos trabalhadores iniciem na empresa com ASO, né? E todos os exames periódicos realizados, né? Então, são metas, né? Que a gente coloca. E isso depende da empresa também, né? Gente, exemplos, né? Lá na época eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? De indicadores, ó, número de inspeções de segurança. Será que a empresa faz inspeção, né, dos equipamentos de segurança? Será que ela faz inspeção nas máquinas? Será que ela faz inspeção dos extintores, dos hidrantes, né, Felipe, que é importante? Enfim, né, na diversidade de inspeções que existem, será que elas são feitas, né? Eu posso colocar uma indicador e uma meta? Sim, né? Tempo de implementação das recomendações das inspeções. Eu faço a inspeção, verifico algo que é necessário corrigir. Aí eu vou fazer lá, né, uma lista de ações. Será que essas ações foram implementadas? Então, qual que é o tempo, né, de correção? Qual que é o tempo dessa ação corretiva? Todas elas foram feitas? Número de horas de treinamento de segurança e saúde. Todos os trabalhadores foram treinados, né? Qual que é o número de horas, né, de treinamento que eu tenho? Qual que é o resultado dos treinamentos de saúde e segurança? Né? Eu fiz alguma avaliação para identificar se os resultados são adequados, né? Se todos os trabalhadores foram avaliados depois do treinamento. Número de análises e avaliações de riscos contempladas. Né? Será que a empresa fez análise de risco, né? Avaliou esses perigos e riscos? Número de atendimentos das recomendações de segurança. Número de utilização de proteções coletivas ou individuais, né? O EPI, será que todo mundo usa o EPI ou não? Quantidade de reuniões de CIPA, exames periódicos, né? Aqui número de treinamento a gente já falou, número de manutenções preventivas, quantidade de inspeções, quantidade de não conformidades detectadas, a gente vai ver sobre isso na planilha, número de incidentes registrados ou de acidentes, né? Toda aquela planilha de perigos e danos que a gente viu, né? De danos, né? De perdas e danos, desculpa, que a gente viu, né? Acidentes com afastamento, sem afastamento, tudo isso a empresa é importante que tenha, né? Por mais que hoje não precisa enviar isso para o governo, mas é importante que a empresa tenha esses dados, né? Para você saber qual setor é mais perigoso. Lembra que a gente se perguntava, né? Qual setor é pior para trabalhar? Ou qual setor você gostaria de trabalhar? A pessoa nunca quer trabalhar naquele setor que tem mais acidentes, né? Ou que as pessoas estão desenvolvendo doenças. Para eu saber isso e para eu diminuir a incidência de doenças num setor, eu preciso conhecer os números, né? Homens, horas treinados, né? Quantidade de abordagens preventivas, pode ser o famoso diálogo, né? Diário de segurança, o DDS. E aqui eu coloquei, né? Aqueles indicadores de perdas e danos que a gente viu. Taxa de frequência de gravidade, índice de gravidade, homens horas trabalhadas, os dias perdidos, né?
dias computados, as doenças ocupacionais, a causa, né, dos acidentes, quais são as mais causas, né, mais frequentes dos acidentes, qual é o custo médio dos acidentes, né? Teve acidentes com afastamento, sem afastamento, qual foi o número de cada um. E aí eu coloquei aqui, gente, um modelinho, né, de uma empresa, como que ela faz, né? Então ela tem aqui uma planilha, né, vamos dizer assim, uma tabela onde eles colocam, né, os itens, né, e qual foi, né, o indicador, né, o peso, né, até tem um peso para cada um deles, né, a frequência da medição e a avaliação, se foi previsto, se foi realizado, né, e a porcentagem, né, e o subtotal. Então, cada ação aqui, né, tem um peso, tem uma nota, né, específica. Então, a empresa criou aqui, né, no final, né, se ela conseguiu cumprir, né, tudo que foi previsto, por exemplo, DDS, Diálogo Diário de Segurança, tem que fazer mensal, estava previsto um, foi realizado dois. Ok, atendeu 100%, né? Então, esse item, né, da nota 5, tá? Treinamento. Estava previsto dois, foram realizados dois, atingiu 100%, né? Então, soma mais 5 pontos. A somatória dessa nota aqui deu 70, tá? Então, né, esse seria o máximo, né, que poderia ser atingido, tá? Então, né, foi uma forma, né, isso aqui é uma forma que a empresa criou, né, para ela fazer o monitoramento dela, tá? Então, tem aqui também, ó, a taxa de frequência, a taxa de acidentes, né, acidente de trajeto, tá? Então, no caso dessa empresa, ó, ficou com 70 na primeira parte, e aqui a evolução do desempenho não teve acidentes, né? Então ela conseguiu pontuar 100 pontos, tá? Foi bem, né? Foi ótimo. Mas será que todas as empresas seriam assim, né? A gente sabe que é bem difícil. Então, esse é um modelo, né? Uma forma que a empresa criou de se organizar, tá? Pessoal, vocês têm dúvidas até aqui? Falem comigo, pessoal. Então, gente, essa é a parte do indicador, tá? Que a gente vai ver que lá no nosso plano, né, de ação, o indicador tá lá, né? Nós vamos ver. Agora eu quero que vocês me falem, né? Me falem se vocês conseguem definir o que é um programa e o que é um plano. Vocês conseguem entender a diferença? Vocês já trabalharam, né, com o professor comigo, vocês já fizeram, né, o programa de gerenciamento de produtos químicos com o professor William, vocês fizeram PGR, professor Ricardo, fizeram, né, também o 5W2H, né, um plano de ação. Eu quero saber de vocês, vocês conseguem entender a diferença de um programa e de um plano? Pensem aí. Como que vocês escrevam no chat para mim ou falem comigo. O que que é um programa e o que que é um plano? Gente, vocês estão aí comigo? Fala comigo. O Felipe tá falando, o plano seria algo a realizar. Isso. Seria algo a realizar.
A Débora falou, o plano tem informações mais básicas e o programa é o negócio todo. A Adriana falou, o plano é tentar evitar. O Fábio, o programa seria o levantamento dos riscos e classificar. E o plano é como executar e controlar esses riscos. Gente, aqui, né, essas informações que eu coloquei aqui no slide são da nossa área de segurança. Mas um plano e um programa pode ser feito para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se eu falar, né, que eu vou fazer um programa, né? Geralmente um programa de gerenciamento de alguma coisa, né? Um programa de controle de alguma coisa. Então, o programa, né? O que que ele faz? Ele identifica os problemas, vamos dizer assim, né? Identifica situações que podem ser um problema ou que são problemas, tá? Então, o que que a gente faz, por exemplo, né? Aqui na minha casa, eu vou fazer um programa de gerenciamento dos meus gastos de energia elétrica, tá? Então, por quê? Porque nós estamos gastando aqui na minha casa muita energia elétrica. Então, está sendo um problema isso para mim, né? Eu gasto muita energia e isso está pesando no meu orçamento, né? Então, isso pode acontecer numa empresa também, né? Muitas empresas têm esse programa de eficiência de energética, né? Então, eu vou fazer assim, um programa de eficiência energética. Então, eu vou começar no programa, o que que eu vou começar? A estudar, né, o que está acontecendo aqui na minha casa. Então, por exemplo, eu vou fazer um inventário de todos os equipamentos elétricos que eu ligo na tomada, entendeu? Eu vou ver, por exemplo, aí eu vou levantar informações, né? Ó, notebook, tem uma tela auxiliar, tem uma televisão. Aqui na sala tem 4 lâmpadas, né? Tem o pisca-pisca, que eu pus lá fora. Tem a luz da sacada. Tem o ar-condicionado. Tem a lanterna aqui do meu home office. Tem o LED. Olha só aqui na sala, né? Tem um monte de coisa. Que tem o carregador de celular, tem o roteador que tá ligado, o equipamento da internet, né? Então eu tenho que catalogar, eu vou catalogar esses equipamentos, vou ver quanto que cada um gasta de energia, né? Qual que é a potência de cada equipamento, quanto tempo ele fica ligado por dia, né? Então eu vou fazer um estudo. Eu vou estudar por que que eu estou gastando uma quantidade alta de energia na minha casa, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo um levantamento, né? Uma, um inventário, né? O famoso inventário, né? Então, eu estou inventariando. A gente fez isso para produtos químicos, né? Vocês fizeram juntos, né? Comigo. Vocês fizeram, professor William, né? O levantamento de riscos, né? De perigos e riscos. Então, é isso. Num programa, a gente levanta as informações sobre o problema, né? Então, eu vou tabular essas informações. E aí, por exemplo, eu vou classificar, né? Qual equipamento é o pior, né? Qual equipamento que está dando mais problema para mim, que consome mais energia, e vou tentar evitar utilizar, né? Na verdade, eu vou classificar os vilões, né? No meu programa, eu vou classificar quais são os principais vilões do consumo de energia. Então, é o chuveiro, por exemplo, o ferro de passar roupa, né? A gente sabe que gasta mais. Que mais que gasta, né? Aquela air fryer lá que liga na tomada, aquilo puxa uma energia pra caramba. O ar-condicionado, né? Então eu vou tabular aí quais são os mais problemáticos, né? Lá no programa da segurança do trabalho, a gente faz isso, a gente identifica, né, os perigos e riscos
e identifica quais são os riscos mais gritantes, né? Quais são os riscos que estão afetando mais a saúde dos trabalhadores, né? A gente faz a mesma coisa. Então a gente até coloquei uns prints. Vocês chegaram a ver, gente, o vídeo que o William pediu para vocês assistirem do Gilmar Trivelato da Fundacentro? Eu dei esses prints lá do vídeo, né? Eu não lembro se é o vídeo 3, que ele fala sobre o plano de ação. É um vídeo, gente, de 3 horas. Depois eu mando o link de novo lá para vocês no grupo. Para quem não viu, vale a pena ver, tá? Eu separei aqui os melhores momentos para a gente enfatizar isso, né? Mas é bom vocês verem o vídeo todo para vocês conseguirem entender todo o contexto. Então, né, o que que ele fala, né, que até eu coloquei aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, né, cada empresa vai ter um critério, mas eu vou ter riscos lá. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho que o ar-condicionado é risco muito alto de gasto de energia, né? Meu notebook seria risco muito baixo, né? A lâmpada de LED, o pisca-pisca, muito baixo, né? O chuveiro, né? Risco alto, ferro de passar roupa, risco alto, né? Então eu vou classificar os meus riscos, né? De acordo com alguns critérios. E aí eu vou definir, né? Eu vou definir o que é aceitável, o que é tolerável e o que é inaceitável, tá? Então eu preciso definir isso, basicamente, né, o que é tolerável e o que não é tolerável. Então, a partir do momento que eu consigo, né, definir esses critérios, eu vou definir qual a região, né, quais riscos eu vou inserir no meu plano de ação. Vocês conseguem entender isso? É claro para vocês? Sim ou não? Eu posso explicar de novo. Pessoal, falem comigo. Vocês conseguem entender isso? O risco, gente, o muito alto e crítico, ele nem tá, né, no plano de ação, por quê? Porque se eu identifiquei esse risco que é totalmente inaceitável, eu tenho que interromper a atividade, né? E colocar uma ação imediata, tá? E fazer a reavaliação do risco. Agora, nessa classe do meio aqui, nessa empresa, ele considerou que vai colocar no plano de ação, porque eu consigo fazer ações aqui para controlar o risco, tá? E o muito baixo, né, tá aceitável, então não tem ação nenhuma para se fazer, tá? Então foi isso que ele definiu, né? Que primeiro eu preciso, né, definir esses riscos para classificar os riscos, para depois eu identificar qual que eu vou colocar no plano, tá? Então o plano é isso, o plano, né, é o que eu vou fazer a partir do momento que eu identifiquei meus problemas, né? Aqui na minha casa, os equipamentos que são prioridade, né, de serem desligados, por exemplo, então eu vou começar a criar estratégias, né, ações para que eu consiga diminuir o gasto energético, né, diminuir esse risco, tá? Então o que que eu vou fazer? Ah, como eu estava falando, o chuveiro eu vou controlar aqui em casa. Eu vou colocar banho, olha, banho aqui em casa é 5 minutos, né? E aí eu posso até colocar um sistema lá que passou de 5 minutos, a energia é cortada no chuveiro, a pessoa toma banho gelado, né? Drástico, mas vai funcionar. Passar roupa. Ah, pode passar
só meia hora de roupa por semana. O que passou desse horário não vai passar mais. Entendeu? Imagina, né, num dia de chuva desse que tá mais friozinho, né? Tomar um banho gelado. A Adriana tá falando que eu sou malvada. É, gente. Por quê? Vamos supor que eu estabeleci meta, né? Qual que é meu objetivo? Reduzir o consumo de energia. Qual que é a meta? Ah, reduzir 20% o consumo. Para eu atingir essa meta, eu vou ter que colocar algumas ações aqui em casa. Televisão, vai assistir só 1 hora de televisão por dia. O resto do tempo ela vai ficar desligada. Entendeu? A geladeira não tem como, vai ficar ligada, né? O micro-ondas pode deixar fora da tomada, só liga quando for utilizar. Enfim, são lâmpadas, né? As lâmpadas têm que ficar apagadas durante o dia, usar a luz natural, só pode ligar a partir, né, do pôr do sol. Entendeu? Então, são essas estratégias que a gente vai utilizar aqui para controlar o uso da energia em casa. A empresa vai fazer a mesma coisa com os riscos, né? Que ela identificou lá como não toleráveis, né? Então, ela vai agir nesses riscos, tá? Para controlar. Como a gente viu, né? Nos agentes químicos. Será que eu preciso colocar uma ferramenta de ventilação? Lembra? Será que eu preciso colocar proteção respiratória? Então, são ações, né, para que eu corrija, né, e diminua o risco, tá? E aí a gente elabora um plano, né? Como é esse plano, né? Aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, né? O que que ele fala no Trivelato, né? O que que ele fala nesse slide, né? Que você só consegue ter um controle eficaz do seu risco se você conhecer o problema, tá? Ele explica isso lá no vídeo, né? Se você conhecer o problema, né? Primeiro você tem que reconhecer o problema, né? É que nem eu tava vendo a novela, né? Tem dia que eu assisto a novela a novela das 9 lá. E aí tem uma moça lá que tem problema com o jogo, né? Vocês já viram essa novela? É uma atriz bem famosa, né? Que faz, eu não lembro o nome dela agora. Mas tem uma moça lá que ela é viciada em jogo, né? Ela é uma jogadora compulsiva. Então, qual que é a solução para ela se tratar, né? Isso serve para a empresa. A empresa tem uma doença lá, tem um problema. Qual que é a solução para você começar a se tratar? Você entender que você tem um problema, né? Você tem que, o primeiro passo é entender que você tem um problema. Você vai conhecer o problema, aceitar que você tem esse problema, aí conhece as causas, né? Começa a conhecer quais são as soluções para esse problema, tá? Aí você aceita a melhor solução, né? Aí tem que encontrar um fornecedor, né? No caso da moça lá, ela vai ter que encontrar uma clínica, né, de reabilitação. E aí ela pode pagar aquilo, né? Você, a partir do momento que você encontrou a solução, conhece quem fornece a solução para você. Você pode pagar? Tem esse detalhe, né? A empresa não quer gastar. Depois ela vai implementar essa solução, se ela conseguir pagar, e avaliar a eficácia. Se ela realmente controlou o problema, amenizou o problema, né? Então é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter, né? Para nossa vida, para a segurança, né? Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter, tá? E aí o modelo de plano de ação que o Trivelato passou. Vocês chegaram a trabalhar com esse modelo que ele passou no vídeo? Não, né? Ó, o que ele passou no vídeo, né, que foi, na verdade, ele colocou um modelo que ele tinha, né? E aí ele fala, gente, que cada empresa
né, vai adotar o seu modelo de plano de ação. Vocês devem ter feito alguns, né? Existem vários modelos, né? Mas o que a empresa precisa fazer? Ela precisa controlar, né, os seus, a partir do momento que ela controlou, que ela identificou seus perigos e riscos, que ela classificou os riscos, né? Ela vai começar a definir os seus objetivos, né? Então, como que é aqui, vocês estão vendo minha tela ainda, gente? Sim, o Excel? Vou dar um zoom aqui. Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai criar um plano de ação. Esse é o modelo do Gilmar Trivelato que ele passou lá, no vídeo da Fundacentro, tá? Então, qual é o objetivo, né? Vamos colocar aqui. O objetivo é que todos os funcionários utilizem a máscara de pano de forma adequada. É o meu objetivo, tá? Aí eu vou definir uma prioridade para ele. Eu coloquei prioridade de 1 a 5, né? Sendo que 1 seria a prioridade mais alta e 5 a mais baixa. Então eu vou colocar, no meu caso aqui, 2, né? Aí, qual que é o indicador de resultado, né? Ou seja, qual que é o indicador, né, desse objetivo, né? Seria inspecionar, né? Na verdade, seria o número de funcionários utilizam máscara adequadamente. Ou a porcentagem, né? Qual seria a porcentagem ou o número de funcionários que utilizam máscara adequadamente, né? Porque eu preciso ter um indicador, né? Preciso ter um número. Qual que é a meta, né? Para o ano, vamos colocar para o ano de 2020. Qual que é a meta? A meta seria que 100%, né? Seria 100% no prazo de um ano. 100% dos meus funcionários devem utilizar a máscara, né? A minha meta é 100% nesse ano. Qual que é a descrição da ação, né, que eu vou fazer? Então, eu vou, através de câmeras de monitoramento, verificar, né, quantos funcionários utilizam a máscara de forma correta. Também, né? Também, que mais? Eu vou fazer essa avaliação, né? E eu vou colocar aqui também que vou reforçar o treinamento sobre as máscaras. Aí eu vou colocar, né? O que eu poderia fazer? Me ajudem aí. O que eu poderia fazer para que eu tenha atinja a minha meta, que 100% dos funcionários utilizem a máscara? Será
instaurar uma política de advertências. Por exemplo, né? Para os funcionários que não a utilizam, né? Então seria aqui, né, Felipe? A gente poderia colocar aqui, né? Reforçar o treinamento sobre as máscaras, a importância, né? Né? Bom, pode ter mais ações aqui, né? Mas aí a gente vai definindo com o tempo, né? Aí eu venho aqui, ó, e coloco no meu cronograma quais meses, né, eu vou fazer essas ações, tá? Então a gente já tá em novembro, né? Eu vou colocar aqui, vai ser novembro, dezembro. Na verdade é preenchimento aqui, ó. Eu vou colocar que vai ser novembro, dezembro, tá? Vou preencher aqui. Pintei, né? Os meses que eu vou fazer a atividade. Quem são os responsáveis? O TST, o médico do trabalho, quem que vai fazer isso? A CIPA? Não sei, né? Vai depender aí de como é o SESMIT da empresa, né? Quem é o responsável por essa ação. Preciso de recursos para fazer isso? Vou precisar, né, de pessoas, né, para reforçar o treinamento, para pessoas, né, que vão fazer essa advertência, né? Então eu vou precisar de recursos. Preciso de materiais? Talvez. Preciso comprar mais máscaras, né, para fornecer para os meus funcionários, para que eles consigam trocar, né, essa máscara durante a jornada, enfim. Então, eu vou definir aqui quais são os recursos necessários para as ações que eu coloquei. E aí depois, né, eu vou responder: as ações foram implementadas? Sim ou não, né? Os objetivos foram alcançados? Sim, né? Ou não. E quais seriam as conclusões e recomendações, tá? Se o objetivo, né, não foi alcançado, por exemplo, qual seria a próxima recomendação? E aí, no caso, né, esse plano é para o ano de 2020, né? 2021 eu vou fazer um outro plano desse, né, com outros objetivos, né? Definir outras prioridades, né? E assim por diante, tá? Ficou mais claro para vocês, gente, o que é um plano? Vocês já tinham esse conhecimento? Acrescentou para vocês? Legal. Outro exemplo, né, para a empresa gerenciar é uma outra forma, né, de plano de ação, tá? Seria através, né, dos requisitos legais, tá? Vocês vão ver, né, mais para frente lá em gestão, a gente até volta nesse assunto. A ISO 45000, ela traz, né, em um dos tópicos, ela traz em um dos tópicos que a empresa deve cumprir todos os requisitos legais aplicáveis àquela organização, tá? Então, qual que seria uma outra forma, né,
de eu gerenciar através de um plano de ação das conformidades legais, né? O Gilmar Trivelato, ele também traz essa forma, né, como uma forma adequada para você fazer um plano de ação, tá? Então, vejam bem, né? Aqui eu vou definir qual que é a norma, né? Qual que é o instrumento legal. E aí eu preciso que vocês abram aí o livro das NRs de vocês, né? E me ajudem dando um exemplo, tá? Mas, por exemplo, né? Vou colocar um exemplo que a gente está falando agora. O instrumento legal é a NR1, né? Vocês viram tanto comigo quanto o professor William sobre a ordem de serviço, né? E aí, a ordem de serviço, ela tá sendo tratada lá na NR1, tá? Aí, vejam para mim qual que é o item da norma, né? Que fala sobre ordem de serviço. Vocês conseguem procurar aí? Depois a gente pega lá, se vocês não conseguirem, a gente pega lá e preenche. Mas vamos continuar para dar sequência. Então, NR1, né, vai ter um item da NR que fala sobre a ordem de serviço. Qual que é a descrição, né? Qual que é a descrição do requisito? Vai estar escrito lá, elaborar ordem de serviço, né? Para que o trabalhador conheça a atividade, os riscos, ele está exposto e os EPIs e EPCs recomendados. Então, é mais ou menos isso, né, que fala lá na NR1. Aí eu pergunto, na data, né, de hoje, 17/11/2020, esse requisito legal desse item da norma, ele tá conforme, ou seja, tá atendido, tá não conforme, ou seja, não está atendido, ou é não aplicável para essa empresa. E aí, o que vocês acham? Toda empresa precisa ter, né? Ordem de serviço. Então, vamos supor que tenha, nessa empresa tem. Então, eu vou colocar um C, só um C, de conforme, tá? Qual é a evidência? Existem OSs, né? Elaboradas e atualizadas para todas as funções. Qual que seria a ação necessária? Nenhuma. Porque tá tudo certo. Tá? Agora, por exemplo, né? Vamos colocar que a gente tá lá no mercado, né? Vamos supor que a gente tá no supermercado, tem as operadoras lá de checkout, né? Vamos lá na NR17, tem eu não lembro se é o anexo 2, mas tem um anexo que trata sobre o checkout. Qual que é o requisito? O requisito é que o checkout
O checkout é toda aquela estrutura, tá, gente? De passar a compra, né? Todo aquele gabinete, né? O computador, né, aquela esteira, todo aquele mobiliário, né? Incluindo a cadeira, é o checkout, tá? Então, o checkout, né? Deve atender às características. Na verdade, tanto físicas, né? Vou pôr só físicas aqui para. Mas é tanto físicas quanto psicológicas, né? De 90% dos. Tá? Essa é a questão do checkout, né? E aí? Ele tá conforme, não conforme ou não aplicável? A maioria, gente, de mercados pequenos que eu vejo, né, tá não conforme. Porque a esteira não funciona, ou não tem esteira, né? Ou a cadeira tá quebrada, a cadeira tá ou tá muito velha, né? A caixa acaba não tendo uma posição adequada, enfim. Vamos colocar aqui nesse caso que tá não conforme, tá? Evidências, né? A defeitos ou alterações técnicas no checkout. Ação necessária, né? É corrigir e adaptar o equipamento para que seja adequado ao trabalho. Pronto, seja adequado ao trabalho. Só para a gente entender, tá? Então, esse é um outro modelo, né? De plano de ação para, né? Baseado, né? Na verdade, esse modelo é baseado nos requisitos legais, tá? Da empresa. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender? É isso, gente, que a Fundacentro, né, trouxe, tá? Nessa live, né? E ele fala também, né, só para a gente finalizar, ele fala também, né, que esse PGR, né, ou esse plano de ação, na verdade, pode ser feito por etapas, né, por setor, tá? Não tem problema nenhum, né? Tanto os planos, né, ou programas, eles podem ser fracionados, feitos separadamente para cada setor ou para cada etapa do processo, né? Não tem problema nenhum. Tá vendo? Ó, ele fala que você pode desenvolver o seu plano de ação, né, desdobrado para cada unidade operacional, né? Ou para cada classe de perigo ou medida de controle. Então, não teria problema nenhum, né? Você fazer um programa para gestão de máquinas, um programa para gestão do ruído, um programa para gestão dos produtos químicos, né? E cada programa vai ter o seu plano, tá? Sempre alinhado, né? E aí eu deixei uma atividade para vocês, tá? Para a aula de hoje. Vocês vão preencher, né? Vocês vão gerar, na verdade, um relatório. Eu gostaria que vocês. Vocês já têm os grupos do projeto integrador? Vocês já estão trabalhando nele, né? Vocês têm. Sim, né? Legal. Então, vocês poderiam fazer, né? Da empresa do projeto integrador de vocês. Se vocês, né, talvez já estejam cansados, né? Não sei se para vocês, eu vou mandar essa planilha para vocês, né?
Se vocês já, né, conhecem esse modelo, vocês podem fazer com relação à conformidade legal, tá? Então, vocês poderiam fazer, né, pega um setor da empresa, né, pode ser ou uma função ou um setor, define quais são os instrumentos legais aplicáveis àquela função ou àquele setor e vai definindo, né, qual que seria o item da norma que é aplicável, quais são os requisitos, né? Qual, se está conforme ou não conforme, né? Qual seria a ação necessária, tá? Vocês entenderam, gente? Vocês conseguem fazer isso? Aqui eu coloquei, né, uma situação, coloquei, né, o coordenador do sistema de gestão, né, de saúde e segurança do trabalho solicita com urgência a emissão de um relatório dos indicadores de saúde e segurança, já que haverá uma auditoria próxima com seus clientes alemães, e estes precisam ter ciência da situação dos indicadores de saúde e segurança da sua empresa. O resultado do relatório será fundamental para a assinatura do contrato milionário do seu cliente com a empresa. Dessa forma, elabore um relatório dos indicadores de saúde e segurança, sendo que este seja o mais detalhado possível, tá? Então, pense que a empresa do projeto integrador de vocês, né, ela vai sofrer essa auditoria aí dos clientes alemães, né? Eles querem que você tenha esse relatório, né? Pode ser tanto por conformidade legal quanto pelos objetivos, tá? Conforme a gente fez na aula de hoje, tá bom? Vocês escolhem como vocês querem fazer. E aí, vocês podem fazer em duplas também, tá? Na verdade, vocês estão em duplas, né? Duplas do projeto integrador. Não esqueçam de colocar, tá, gente? Depois o nome para mim, tá? Vou colocar a planilha elaborada em aula ou outro modelo, né? Já que a Fundacentro, ela não dá aquele modelo como... pode fazer em 3, duplas ou trios, né, Fábio? Sim, não tem problema, tá bom? Então, usar a planilha elaborada em aula ou outro modelo que seja do seu interesse, que você prefira, porque a Fundacentro fala que esses modelos que eles passaram são modelos base, né? Cada empresa vai definir o seu modelo de acordo com a sua necessidade. Tá joia, pessoal? Pessoal, eu vou parar a gravação, mas eu continuo com vocês, tá? Só vou encerrar aqui por enquanto. E se vocês tiverem dúvida, vocês entrem em contato, tá, pessoal? Para quem, né, vai ver a aula depois, tá? Boa noite para todo mundo.